Fala galera, aqui é o Serrob. Vamos falar de drive de vídeo open source e proprietário hoje. Só para tirar a dúvida de algumas pessoas, né, sobre drive open source e proprietário. Só para constar, eu estou usando aqui um Ubuntu que está usando uma placa NVIDIA que não tem suporte, tanto suporte melhorado, né, para drive open source. Eu já usei o drive proprietário nessa placa e funcionou bem, ou seja, o drive open source você usa se a sua placa se adapta ao drive open source e se rodou bacana, se rodou bem aí. Se não, se você percebeu que o drive open source não tem uma performance muito boa, instala o proprietário. Eu não tenho nenhum problema em falar isso porque eu já usei muito tempo o drive proprietário e nunca tive problema. Só que esse Ubuntu aqui é o meu Ubuntu que eu uso direto, né? Então eu deixo ele no open source mesmo. Porque se o drive open source melhorar daqui a um tempo, beleza. Se não, eu continuo usando assim mesmo. Até porque nesse Ubuntu aqui eu não preciso melhorar ele muito, não. É só para eu realmente trabalhar, fazer alguns trabalhozinhos aqui nele aqui e acessar a internet, coisas básicas nele, tá? Bom, o drive open source, né, é o drive que vem por padrão e você pode otimizar ele. Inclusive, eu vou colocar na descrição o link de dois vídeos meus que ensinam, um no Ubuntu e outro no Fedora, como otimizar eles, né? E esse drive open source atualmente, pelo menos até agora, setembro de 2015, ele está usando a versão do OpenGL, que é a API que as pessoas usam para tanto para jogar quanto para fazer aplicativos gráficos, quanto para fazer desenvolvimento de ambientes 3D e etc. Né? Ele está na versão 3.3 atualmente, roda bastante jogos nessa versão 3.3, tá? Não roda jogos muito pesados não, mas roda bastante joguinhos bacanas aí da geração anterior a esta atual, né? Os, os, os famosos jogos AAA, né? Bom, então as placas que se adaptam bem a esse drive open source são as Radeon e as Intel. Muitas Intel se adaptam bem a esse drive open source. Algumas Nvidia estão funcionando bem também, mas nem todas. Por exemplo, a minha, né? A minha é uma GTX 750 e ela só até hoje só se adaptou ao drive proprietário, tá? O drive open source em algumas placas vai estar ganhando daqui a alguns dias ou daqui a algum tempo a implantação do OpenGL 4.1 por aí, né? Provavelmente não vai receber o 4.0, vai receber ou 4.1 ou 4.2, que inclusive em alguns sistemas já está usando o 4.1. Eu não recomendo você fazer essa melhoria de atualizar para o 4.1 porque o sistema fica meio que instável. Eu já testei e não achei que ficou bacana. Depois para voltar ao padrão é difícil, a não ser que você use nesse padrão melhorado, né, com o OpenGL 4.1 direto. Usa direto e tal, joga, inclusive eu já joguei, achei que rodou razoavelmente bem na placa que eu tenho AMD, né, da série 7000. Rodou um jogo pesado relativamente bem, não 100%, mas rodou. E eu acho que a curto prazo acho que não deve melhorar tanto não. Por isso que eu falo para vocês. Se a placa de vocês a curto prazo não recebeu melhorias, instala o drive proprietário sem problema, tá? Tem uma API
chamada Vulkan, que vai substituir o OpenGL. Inclusive essa Vulkan, né, ela é feita pelo próprio pessoal que fez o OpenGL, que é uma empresa chamada Cronos, que ela que ela atua na área de desenvolvimento de melhorias de software, né, da própria API do OpenGL. Estão desenvolvendo o Vulkan com a ajuda da própria AMD, de funcionários da AMD que foram bacanas em participar, né, com, com a comunidade. E sendo que esse Vulkan ele vai se expandir para várias distribuições, tá? Não é só Linux, não. O trabalho não é só para desenvolver o Linux, não, mas o Linux vai acabar se favorecendo com isso, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho de drive proprietário. A história muda, né? Você instalou o drive proprietário na sua NVIDIA e beleza, e vai rodar maravilhosamente. Você vai rodar todos os jogos se você tiver uma NVIDIA, porque inclusive as NVIDIAs rodam vários tipos de jogos pesados, inclusive eu já rodei na minha NVIDIA, só para dar um exemplo, Metro Let's Light, Metro 2033, né, que é o anterior, Metro 2033, e depois Metro Let's Light. Já rodei Children, não, já rodei Shadow of Mordor, né, que é um jogo novo aí que peguei na promoção e, pô, show de bola, adorei o jogo, bacana. Já rodei ele na NVIDIA, rodou maravilhosamente com o drive atual. Inclusive, daqui uns dias eu vou fazer dois vídeos, né? Para Ubuntu e para Fedora. Como se instala o drive da NVIDIA através de repositórios, né? Para você não precisar baixar ba, baixar o programa de instalação, né, da NVIDIA. Até porque eu nunca usei, vou ser sincero para vocês. Eu nunca usei o programa de instalação de driver oficial da NVIDIA. Eu sempre usei repositório. Então, os dois próximos vídeos que eu vou fazer, um vai ser de Ubuntu, explicando como adicionar a PPA de novo, né? Eu já passei em outros videoaulas como adiciona a PPA, mas eu vou passar nessa também para vocês. Como adiciona a PPA no Ubuntu, né? Que é o repositório, né? E como adiciona o repositório no Fedora e como instalar o drive, os prós e os contras de instalar o drive, tanto drives beta, né, como vamos dizer assim, ou o drive realmente oficial. Já digo de antemão para vocês, sempre instalem o drive que se comporta bem, o drive oficial no sistema de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Não tenho mais o que dizer, já passei para vocês. Open source é estabilidade, é performance padrão, não é uma performance super, né? O seu computador não voa com drive open source atualmente não voa, mas está melhorando e vai ficar muito bom. Na telinha estou mostrando para vocês aqui um pouquinho do desenvolvimento do OpenGL para Linux e para Linux, né? Aqui ele já tá bem adiantado, né? E algumas placas já estão rodando o OpenGL 4, como eu falei, e algumas placas estão rodando o 3.3, que já é coisa pra caramba, né? Já é muita coisa. Então, pessoal, não tem erro. Instalou o proprietário, vai usando, você vai gostar de usar o proprietário, ele vai funcionar direitinho aí, tá? Mas se você soube que rolou uma melhoria do drive para sua placa, desinstala o drive proprietário e volta pro open source, entendeu? E atualiza que vai melhorar. Se você tiver alguma dúvida, bota nos comentários que aí eu respondo para vocês. Tá legal? Bom, eu vou ficando por aqui, até a próxima e aguardem os próximos vídeos
de instalação do drive proprietário NVIDIA. Então, um abraço e até a próxima.